Amém, família! Bom dia! Bom dia! Bom dia, família! Claro, é um privilégio poder estar aqui hoje e pregar a palavra de Deus, amém? Amém! Então, a gente continua nossa série no livro de Josué. Lá, eu vou voltar um pouquinho, eu sei que no último eu fiz o capítulo 18, mas hoje a gente vai fazer um dos capítulos que só tem um monte de distribuição de terra, essas coisas, mas ainda vai lá, vou aprender algo da palavra de Deus, amém? Amém! Então, eu vou ler hoje Josué capítulo 15. E vamos tentar aprender uma lição muito importante sobre a característica de Deus. Amém? Claro, foi incrível, porque nessa última semana, eu e a Carol, tive o privilégio de estar lá na conferência no Quênia, com o título da conferência foi Compelled by His Love. Compelidos pelo seu amor. E foi incrível, porque a gente pôde aprender as maneiras, o que a gente consegue fazer, se a gente realmente compelido pelo amor de Deus. Foi muito bom ver o nosso líder em setor mundial, amém? Andrew Patrick Smelly. Foi incrível poder ver irmãos vindo de Gana, da Nigéria, da África do Sul, dos Estados Unidos, Europa. Tiveram irmãos e irmãs do mundo inteiro nessa conferência e foi muito encorajador. As canções, as pregações, a gente pôde aprender muito. Eu vou compartilhar um pouco mais durante a contribuição, mostrar algumas fotos, alguns vídeos para vocês de como é que foi lá, amém? Amém! Mas aqui a gente vai ver hoje no capítulo 15 algo um pouquinho conectado com o capítulo 14 de Xidão. Vimos como Caleb foi usado por Deus por conta da sua coragem e confiança em Deus, amém? Mesmo com 85 anos de idade, ele estava disposto a dominar a terra e poder realmente levar o que foi dado a ele como herança por Deus, né? E aí a gente viu também que o filho do Caleb, o filho do irmão do Caleb também, ambos foram líderes, no reino de Deus. Foi quem liderou o povo logo depois, mas na realidade também, o que a gente pode ver, o sobrinho de Caleb casou com a filha dele. E aí quando eu vi isso, para mim foi, ok, isso é muito estranho na verdade. Meu sobrinho casar com a minha filha. Mas naquela época, o povo de Deus tinha uma regra bem específica sobre não casar fora do reino de Deus, amém? Então acabava que, como era um povo pequeno, acabava que era todo mundo primo de todo mundo, todo mundo era sobrinho de todo mundo. Então era todo mundo família, que veio de 12 irmãos. Então é o que acontece ali. Mas é muito interessante, porque ainda assim, se for olhar de uma forma de fora, no final faz muito sentido. Porque o que a gente tem hoje? Não importa no que você acredita, desde que você seja bonito ou bonita, desde que você tenha dinheiro, nós podemos nos casar. Na verdade, naquela época isso era algo muito importante. Precisa ter os mesmos princípios. Está no mesmo povo. Está na mesma batalha. A gente pode ter um relacionamento, mas hoje não. Hoje, desde que você esteja no shape, desde que você goste dos mesmos seriados que eu, desde que você seja da mesma cor que a minha, então tá tudo certo, a gente pode casar. Na verdade, pelo que as pessoas procuram hoje? Eu estou procurando um homem de caráter. Uma mulher que tem os princípios. Não é isso que a pessoa está procurando hoje em dia. A gente sabe que a gente está no mundo, a gente não nasceu de cima, tá bem? A gente também vivia da mesma forma. Não era apenas o caráter. Mas aqui o que a gente aprende de ver na Bíblia mostra que Caleb, ele dá uma condição. A gente vai ler agora no capítulo 15, versículo 16. A gente pode ir na prima lá já. Mas a gente vê que Caleb, ele coloca essa condição para poder realmente filtrar aqueles que seriam dignos de casar com sua filha. E desde o começo, Deus dá essa mesma lição, essa regra para o povo de Deus, que era para não ter relacionamento, não ter casamentos fora do reino de Deus. Era para continuar tudo dentro do mesmo lugar. Isso faz completamente todo sentido, porque assim ambos estão caminhando para o mesmo lugar, mesma direção. Mesmos princípios, mesma linha de pensamento. Isso ajuda de forma imensa. Agora aqui em Josué capítulo 15, vamos ver juntos aqui o que ele ensina pra gente, amém? Estou lá em Josué. Ele vai ler o capítulo 15, mas vai ler o versículo 16 e o versículo 17, amém? Amém. Olha o que ele já fala. 16 ou 17 diz assim. E Caleb disse, darei minha filha, Axa, por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de
Kenaz, irmão de Caleb, a conquistou. E Caleb lhe deu a sua filha, Axa, por mulher. Agora, isso pra mim é muito estranho, né? Quando eu li, cara, a sobrinha dele, casa com a filha dele. Mas também. Mas Caleb lhe promete a sua filha em casamento, a quem conquistar a terra de Kiriat Sefer. Agora, isso pode ser visto de muitas maneiras, né? A maneira que eu vi foi, cara, a família, né? Mas, de outra maneira também, a gente consegue olhar para outro ponto de vista, né? Para poder ver de uma forma melhor. Agora, claro, eu acredito, podemos ver isso de uma forma mais amorosa, eu não quero ver as coisas pelo pior ângulo possível. Mas eu acredito que Caleb queria que sua filha casasse com alguém com o mesmo coração que ele tinha. Ele queria que ela casasse com um guerreiro. Não queria que ela casasse com qualquer pessoa. Porque tem que ser alguém que vai atacar, vai ser corajoso, mas não apenas corajoso, tem que ser alguém de sucesso, alguém que vai conquistar aquela terra também. Ele queria que ela casasse com alguém assim. Eu gosto de acreditar que se um dia eu tiver uma filha eu gostaria que ela casasse com um guerreiro rei de nações. Não só qualquer um, mas esse homem, né, da minha filha imaginária, que eu ainda não tenho, terá que batalhar muito duro. Muito duro. Se ele não chegar aqui, que nem Davi carregando leão e urso nas costas. Olha. Até para os irmãos aqui. Os irmãos me falam, não, eu queria saber, aquele irmão, esse irmão também vai ter que batalhar tudo. Os irmãos. Não aceitamos isso que eu não quero dificultar a vida de vocês, irmãs, né? Mas tem que ser, não pode ser qualquer um não, vai passar pelo cheque. Scan, que nem no aeroporto, tira tênis, cinto, não sei o quê. Às vezes não tem nada ali. É uma pessoa séria, se não for, oxi, fazendo o que com a minha irmã? Mas essa é a realidade. Então, eu acredito que Caleb tinha o mesmo coração. Ele viu a filha dele, eu quero que a filha case com um guerreiro. Com alguém forte o suficiente, com alguém corajoso, com alguém que tem o mesmo princípios que eu, que não tem medo de uma boa batalha. E realmente, o mais incrível é que seria, no final do dia, alguém que teria disposto a arriscar sua própria vida por ela. Alguém que não teria medo de arriscar sua vida pelos seus irmãos e irmãs. Essa pessoa poderia casar com sua filha. E no final vemos que isso era verdade sobre o Otoniel. Então quer dizer que a taxa dele funcionou. O Otoniel, depois em Juízes, a gente vai ler, mas fala que ele foi um dos primeiros juízes. Olha que incrível, um dos primeiros líderes do povo de Deus, depois de Josué e Moisés, foi esse cara que conquistou. Então funcionou, deu certo, mas realmente, tem que se perguntar, cara, será que eu estou também disposto a arriscar a minha própria vida pelos meus irmãos e irmãs? Agora, arriscar a minha vida, eu não estou querendo dizer de arriscar minha vida literalmente porque eu vou morrer. Mas arriscar minha vida, arriscar o meu trabalho, minha faculdade, minha reputação, pelo bem dos meus irmãos e irmãs. Vamos lá, amor, prega. Não, eu não vou deixar de estar no culto para estar no trabalho por conta dos meus irmãos e irmãs. Eu estou arriscando meu trabalho por conta disso, pelo amor a Deus. Eu não vou deixar de discipular alguém por conta de como as pessoas me veem, mas isso tudo é pelo amor dos meus irmãos e irmãs. E realmente se pergunte isso, porque se você consegue ser movido pelo amor, você consegue fazer qualquer coisa. Sim. Uma das coisas que a gente aprendeu na conferência foi que realmente o amor é o único combustível que pode te levar até a linha de chegada. O seu orgulho vai fazer você dar arrancada. Os seus pensamentos, sua própria força vai te fazer dar arrancada. Sua própria motivação, títulos, relacionamentos, dinheiro, seja lá o que for, vai fazer você arrancar, sair do lugar. Mas não vai te levar até lá na linha de chegada. Vai chegar uma hora que vai acabar o combustível e você vai ficar parado no meio da corrida. O amor é o único que vai te levar até o final. Naquela época, o homem que não estava disposto a ir para a batalha não era realmente homem, não era nem mesmo considerado homem. Mas você não está disposto a ir para a batalha porque está com medo de se machucar. Você pode morrer, uau. Mas por que eles estavam tão mais dispostos a fazer isso? Porque os pais deles foram para a batalha. Os irmãos, os tios, todo mundo, todos os homens ao redor deles iam para a batalha.
Agora a gente vive numa época onde ir para a batalha não é tão comum, na verdade. Está disposto a falar não para o meu chefe? Eu lembro quando eu falei não, quando eu estava lá no Brasil trabalhando com modelo, quando eu falei não, a cara de surpresa que ela ficou. Uma gente, que era dinheiro. Eu falei, nossa, tem certeza? E ela não entendia, talvez até hoje ela não entenda. Mas na realidade, as pessoas não entendem o que a gente está fazendo. Talvez não vão entender. A gente precisa colocar uma coisa na nossa cabeça, a gente precisa estar disposto a entrar na guerra. Sim. Estar disposto a lutar pelo povo de Deus. Lutar pela casa dele. Fala sobre isso, irmão. E realmente, da mesma forma hoje, se eu e você, como povo de Deus, não estivermos dispostos a sujar nossas mãos na guerra, realmente somos atacados, machucados pela batalha. Será que eu e você somos realmente discípulos de Jesus Cristo? Jesus estava disposto a sujar suas mãos. Estava tão disposto que veio até a terra. Suas mãos foram perfuradas. Ele estava mais disposto do que qualquer um. Ele abriu mão dos céus para vir por aqui. Não abriu mão dos Estados Unidos, Europa, América, seja lá o que for. Ele abriu mão dos céus. Não foi de um bom emprego, não foi de uma boa faculdade, foi dos céus. Por mais maluco que a minha imaginação possa ser, eu não consigo imaginar nem 1% de como o céu é. Mas imagina, Jesus já estava lá. Ele se escolhe, eu vou abrir mão daquilo, por amor aos meus filhos. A minha criação. Agora, o mesmo coração que ele teve, ele pede para a gente ter também. Que nós se pergunte, o que você está esperando? O que você está esperando que aconteça para você dar mais do seu coração? Qual que é o acontecimento que precisa ter na sua vida? Ou melhor, como que Deus pode te comprar? Qual que é o preço que você está dando para Deus? Para poder começar a servir? Deus, para poder fazer um pouco mais aqui no reino, eu preciso que você me pague com uma promoção. Para eu poder servir um pouco mais aqui no reino, eu preciso de um relacionamento. Qual é o seu preço? Qual o preço que tem dado a Deus para poder dar mais para Ele? Será que o preço que Ele pagou na cruz ainda não é o suficiente para você? Uma das coisas que me encorajaram muito na conferência foi poder ver vários missionários ao redor do mundo. Porque ali foram pessoas que abriram mão de tudo, da carreira, da família, dinheiro, de tudo, amigos, o próprio país, para estar lá, para dar esperança para uma nação. Porque me ajudou a ver quantas pessoas estão dispostas a sacrificar. Então, olhando para elas, nossa, elas realmente foram movidas por amor. Sim. Alguns vieram para a África, outros até mesmo saíram da África. Outros saíram da Europa, Estados Unidos, como o Temo, por exemplo. Que casou agora na conferência, bem quietinho. Foi incrível o casamento deles. Mas eu estava lá falando com o Temo, falei, caraca, às vezes eu esqueço o quanto você sacrificou. O Temo, ele foi o melhor estudante do país de Botsuana. Estudante não é que eu estudante número 1. Eu não sabia que era possível isso. Mas aparentemente ele consegue. Ele conseguiu. Ele foi o melhor estudante do país de Botsuana. Ele começou a ter A-classes, que são a classes nível A, que são uma classe elevada das classes normais que as pessoas estão levando. Ele começou a ir naquela classe também, adivinha? Foi o número 1 também. E aí o governo de Botsuana olhou para ele e falou, quero te dar a bolsa. Pagou uma bolsa 100% para Actual Science. Na UCLA, a melhor faculdade pública do planeta Terra. Se isso não fosse suficiente, quando ele chegou lá, eles deram ainda mais um curso para ele. Actual Science e Contabilidade. E aí ele fez esses dois cursos ao mesmo tempo. Que deveriam levar 4 anos, ele fez em 3 anos. Uau. E aí no último ano, que ele estava no 3º ano, eles chamaram ele para ir também para a Europa para estudar lá, ainda fazer um mestrado e doutorado dele lá. Também tudo pago. Mas aí, o que aconteceu? Uma missão para a África do Sul foi enviada. Ele já trabalhava como contador e investidor lá nos Estados Unidos. Tinha muito dinheiro. Uau. E a igreja da África do Sul não tinha dinheiro para pagar ele. Não tinha missionário. Então o que ele fez? Eu vou mudar para a África do Sul. Eu vou me sustentar com os meus investimentos. Ele foi para a África do Sul. E durou durante 1 ano e meio. Ele se autossustentou com o próprio dinheiro dele. Não só ele ajudou outros irmãos. Ele abriu uma rap dos irmãos.
levou outros irmãos para lá dentro e sustentou eles. Ah. Quando eu cheguei lá, tava acabando a ceia dos dois. Eu falei, não, brincadeira. Mas realmente, eu fiquei pensando, caraca, esse cara abriu mão de tudo isso. Ele saiu lá de Botsuana, se esforçou, chegou na UCLA, estudou, terminou o curso de 4 anos em 3, tinha já a vida dele, já o caminho da vida dele já seguindo certinho. Abriu mão de tudo para ser um missionário. E pagar por ele mesmo. Vocês sabem se a igreja um dia teria o dinheiro para pagar por ele? Mas Deus abençoou muito a fé dele. Pela graça de Deus, depois da África do Sul, ele foi para Lusaka. Ele foi como parte do time missionário, mas uma semana depois acabou tendo que liderar o time missionário e virou líder da igreja de Lusaka. Ficou lá durante um tempo, depois foi para Quênia para trabalhar como administrador da igreja. Ficou na igreja de Quênia, onde ele está até hoje. Então olha isso. E aí depois, se tudo não fosse suficiente, Deus abençoou ele com uma esposa no reino de Deus. Mas isso tudo, acredito que é pela fidelidade dele. Imagina se ele tivesse ido apenas assim, nossa Deus, eu só vou ir se você me abençoar com uma esposa agora aqui nos Estados Unidos. Eu só vou ir se você me dar ainda mais dinheiro. Ou se a igreja lá na África do Sul me der algum tipo de segurança, falando que eles vão me pagar um salário. Esse realmente foi o coração dele. Agora, esse tem que ser o nosso meio, o seu coração também. Realmente, cara, eu não preciso ser comprado por Deus, ele já me comprou. No momento do batismo, eu já fui comprado por Deus. Eu tenho que estar disposto a fazer tudo e mais um pouco para ganhar os batismos. E o sonho dele até hoje é plantar uma igreja em Porto Santo. Plantar a igreja na nação dele. E eu acredito que Deus vai usar ele para fazer isso. Tenho fé. Absoluta certeza. E ele fala, mas eu entendo que Deus tem planos para outras nações. Então eu estou disposto para ir aonde precisa de mim. Quando a gente estava falando com o Andrew sobre Angola, né? E ele chegou para ele e falou, se precisar de alguém na Angola, eu vou para Angola. Uau! É incrível. Mas olha isso, realmente alguém está disposto a fazer o que precisar ser feito para ver pessoas sendo salvas. Mas e aí, ele poderia estar falando, não, mas em Botsuana? Eu já estou aqui anos na África, 4 anos. A gente não enviou um missionário. Eu já sacrifiquei o suficiente. Mas não está grato a Deus pelo que ele já deu. Muito bom. Então eu acredito que de acordo com a Bíblia, o Deus seria considerado como um homem de Deus. Sim. Porque ele foi pregado. Ele não tem medo de ser feito. Agora eu e você. De acordo com o parâmetro da Bíblia, será que você seria considerado um homem? Ou uma mulher? Ou será que talvez uma criança? Será que o seu medo de ser ferido por irmãos ou irmãs, ou por situações da vida, coisas dando errado, vão te impedir de entrar no campo de batalha? Então, o medo é uma arma muito poderosa, Satanás. Pode fazer com que você não confesse seus pecados. Pode fazer com que você não se arrependa. Pode fazer com que você não dê mais para Deus. Sério, olha para essa igreja, pensa em pessoas muito mais talentosas do que eu, jamais você. De verdade mesmo. Estou falando só para falar, realmente. O Nils está falando com as mãos. Vai e pensa um pouquinho. Literalmente, é sério. As pessoas que são muito mais talentosas. Mas o que falta? Apenas falar, here am I, send me, aqui sou eu, me envie. Sem medo, você vai ser ferido. Eu vou ser ferido, você vai ser ferido. Vamos ser feridos porque isso é guerra. Não tem como ir para a guerra e voltar ileso, a gente vai ser ferido. Vai ter pessoas que a gente vai estudar a Bíblia. Chega até o final. E no cálculo de cruz vai falar, não quero. Vai ter pessoas que você vai compartilhar a fé, não vão nem te ouvir, vão continuar andando. Vai ter pessoas que vão se tornar discípulos, vão ficar amarguradas com você porque você falou a verdade para elas. Sim, verdade. Vão ter irmãos e irmãs próximos de vocês que vão decidir deixar isso. Nós vamos ser felizes porque isso é guerra. Quanto antes você aceitar que você vai se ferir, antes você pode pisar no campo de batalha novamente.
Certo? Vamos lá para Juízes. O livro logo depois de Josué. Vamos lá, Capítulo irmão. 3. Vamos lá, irmão, prega. Vamos ler aqui o versículo 7 até o versículo 11 também. Juízes, capítulo 3, versículo 7 ao 11. Vamos lá. Pega. Obrigado pela água. Juízes 3, versículo 7 diz assim: os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Balaíns e a Acera. Assim, Deus se ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos dos Cuxã e Sataim, rei da Mesopotâmia. Porque os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, ele os levantou um libertador, o Toniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã e Sataim, rei da Mesopotâmia, na mão de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. O título da pregação de hoje é o bom e justo juiz. O bom e justo juiz. Sabe, a verdade é que Deus, ele é um bom e justo juiz. Ele é um juiz que ele é bom e ele é justo. Ou seja, tem a parte dele, característica dele que ele é bom, a bondade, também, que é misericórdia e graça. Mas também ele tem a parte da justiça, que é realmente justo. Se você fez algo errado, é visto como algo errado. Ele não passa pano. E acredito que da mesma forma que é Deus lidando com o povo dele. Sabe, a Bíblia fala sobre o Otoniel, sobrinho de Caleb, casado com a sua filha. E olha o que estava acontecendo. A Bíblia fala que infelizmente o povo de Deus fez o Senhor prova. Isso aconteceu porque de algo que eles fizeram no começo. A Bíblia fala que eles esqueceram-se do Senhor, do seu Deus. O que é isso? Esquecer de quem Deus era. Passou um tempo, eles começaram a se esquecer. Mas como alguém se esquece de algo? Sabe o que eu imagino que começou a acontecer? Pararam de falar de Deus. Pararam de pregar sobre ele. Não tinha mais pregadores nas praças públicas. Não iam mais às sinagogas. Não ensinavam mais, desde a infância da criança, sobre o que Deus tinha feito e ainda vai fazer. O que já começa a acontecer? Começa a esquecer. Pouco a pouco. Agora, o que acontece com o discípulo que faz o mesmo? Ele para de pregar a palavra de Deus. Para de chamar pessoas para estudar a Bíblia. Para de ensinar outras pessoas. Para de vir nos cultos. De ouvir a palavra de Deus e entregar. E aos poucos, o que esse discípulo acontece com ele? Ele esquece o Senhor, o seu Deus. Foi isso que aconteceu com eles. Isso é muito profundo, porque se isso for verdade, quer dizer que quando a gente cai em pecado, quando a gente faz algo que o Senhor reprova, parece muito difícil que, por alguns momentos, a gente começa a esquecer, pouco a pouco. A cada pecado que você comete, você esquece uma característica de Deus. É como se você matasse uma parte de Deus dentro de você, de pouco em pouco. Até chegar num ponto onde não tem mais Deus. E aí, já que você não lembra mais dele, a única coisa que você vai ver realmente são os ídolos da sua frente. Que é o seu trabalho, sua família, a escola, a faculdade, amigos. Você começa a abraçar cada uma dessas coisas mais e mais. Ora para que a gente não tenha esquecido sobre quem Deus é, amém? Amém. Não tenha esquecido pelo que você foi salvo. Ontem no devocional a gente falou sobre como a igreja não é uma sala de espera para o céu. Você não foi salvo para vir para cá, ficar aqui esperando até o momento que Jesus vai voltar e levar cada um de nós para o céu. Não é isso que a igreja é. A igreja realmente é que a gente é salvo para poder salvar. Salvo para trazer outras pessoas para o conhecimento da verdade. Sim. Salvo para realmente mudar a vida de alguém.
para fazer algo que vai ter um impacto eterno na vida de alguém. O primeiro ponto é muito simples. O justo juiz. O segundo ponto é o bom juiz. Né? Mas vamos aqui agora abrir aqui no primeiro ponto. O justo juiz, a justiça de Deus. Por mais doloroso que seja, Deus é um Deus justo. Ele fala que entregou eles, né, ao povo de Deus, ao rei da Mesopotâmia. Esse rei com um nome bem difícil. Que é Cushã-Risataim. Parece mesmo o nome da Mesopotâmia. Mas sabe o que é mais interessante aqui? É que fala que quando eles esqueceram de Deus, eles foram entregues assim. Agora, você pensaria que no momento que eles viram a situação do povo de Deus, eu estou lá debaixo do rei da Mesopotâmia, sofrendo durante tempo, você acharia que naquele momento eles fariam o quê? Clamariam a Deus. Não é verdade? É tipo, nossa, aconteceu, a gente está aqui na Mesopotâmia agora, todo mundo é escravo, ó Deus, nos livra. Mas isso não aconteceu. A Bíblia fala que eles ficaram 8 anos sofrendo. Imagina isso, 8 anos sendo escravos pelo rei da Mesopotâmia. 8 anos sendo escravo, 8 anos sendo humilhados, sofrendo, machucado, 8 anos. Aqueles que entraram lá como crianças, agora já são adolescentes. Imagina, foram 8 anos nessa situação. Eles não lembraram de Deus. Mas a Bíblia também fala que no momento que eles clamaram, Deus levantou sobre eles o libertador, o Daniel. Sabe? Muito interessante. Porque a pergunta que faz fazer é: quanto tempo mais você vai passar sem clamar a Deus? Quanto tempo mais eu preciso passar? Quanto mais eu preciso sofrer para lembrar de Deus? Quanto mais precisa doer para que eu finalmente me renda? Quanto tempo mais você vai tomar decisões sem levar a Deus em consideração? O que mais precisa acontecer? Vamos lá, prega. É muito interessante, né? Porque aqui, basicamente, o que Deus queria era ser lembrado, ser considerado. Era isso, né? Não era algo gigantesco, ele não pediu para levantar um novo altar, não pediu fazer uma nova arca da aliança, não pediu sacrifícios de bois e vacas, oferendas a Deus. Ele queria ser lembrado. A gente pode passar dias e semanas sem lembrar de Deus. Viver a nossa vida, acordar de manhã, ir para o trabalho, voltar, lidar com problemas, dificuldades, sem nem mesmo pensar em Deus. Era assim a vida deles. Tão simples quanto. Tudo que Deus queria que eles lembrassem. Agora pense se eles lembrassem de Deus. O que eles lembrariam? De Deus abrindo o mar vermelho. Deus abrindo o rio Jordão. Das muralhas de Jericó caindo. Do chão se partindo e engolindo o exército inteiro. Pedras do céu caindo e derrubando. O sol parando durante horas para que eles continuassem atacando o exército inimigo. Então imagina, se você agora, ao invés de só entrar de cabeça para o problema que vai aparecer para você logo amanhã de manhã, se você parasse um momento e lembrasse do que Deus já fez. Se lembrasse de Deus. Como Deus é um Deus justo. No momento que eles clamaram, a Bíblia fala que Deus enviou a eles o libertador, o Daniel. E o que ele fez? Como ele liderou o povo? Ele fala que liderou o povo em batalha. Por quê? Porque ele entendia já. Caleb tinha ensinado a ele esse conceito, sem batalha, sem bênção. Sim. Deus é um Deus justo. Ele quer nos abençoar, mas Ele quer que batalhemos a batalha. E aí Ele vai nos trazer a libertação. Sim. Agora a pergunta que tem que fazer para você é: será que você está disposto a ir para a batalha? Será que está disposto a realmente sujar suas mãos, sofrer, sentir a dor, para realmente ver o melhor acontecendo? Fala sobre isso, irmão. Eu acredito que o Daniel, ele entendia isso. Até para casar ele teve que ir para a batalha. Imagina. Esse casamento falou que é isso, não vai se casar. Se casar, você tem que ir, vai guerrear, conquista a terra, depois você volta. Aí você pode casar. Mas até mesmo alguém tão incrível como o Daniel também esqueceu de Deus. Quer dizer, ele também estava lá naqueles 8 anos. Não é verdade? Ele não saiu do nada, do além, e apareceu. Não, ele também estava lá.
também foi levado. Ou seja, ele também estava tendo dificuldades. Então vai ter momentos em que você vai esquecer de Deus. Só que a duração de quanto sofrimento a gente vai passar até por se lembrar de Deus depende de mim mesmo. Até onde eu vou manter minha cabeça aqui, meu orgulho aceso. Sabe? Muitas vezes a gente precisa só pedir desculpa. Lembro do meu pai. O problema é que eu era um menino muito desastrado, infelizmente. Eu lembro, nossa, era aniversário de casamento dos meus pais, a gente estava fazendo 25 anos de casados. Né? E foi eu, meu irmão mais velho, buscar o bolo no casamento, no aniversário. Eu sentei na parte de trás, meu irmão na parte da frente. Eu acho que meu cunhado ou meu irmão gêmeo estava lá. Eu estava segurando o bolo, mas eu estava com muito sono. E aí eu comecei a pescar. A pescar. E na próxima vez que eu pesquei, o bolo estava aqui ainda, quando eu pesquei. Então quando eu abri o olho, o bolo estava no chão, do carro. E aí, eu olhei assim, o bolo no chão, olhei para frente pro meu irmão tinha. E eu olhei para o chão de novo. Eu, não, dá para pegar. Eu peguei com a minha mão assim, sabe, parte de baixo, assim, o bolo, levantei, tudo sujo. Aí, foi um desastre. E aí, eu cheguei pro meu pai e comecei a dar um monte de desculpas. Um monte de desculpas. Quanto mais desculpa eu dava, mais um castigo era colocado em cima. Castigo. E aí chegou uma hora, acho que ele ficou cansado da desculpa. Ele falou, tudo que você precisava era pedir desculpa. Era só isso. Mas meu orgulho nem ia deixar. Muitas vezes o que a gente precisa é só pedir ajuda para Deus. Sem tentar lidar com tudo sozinho. Não só Deus. Vamos ser sinceros. São discipuladores. Quantas vezes você fica, consegui lidar com isso? Não preciso pedir conselho. Quantas vezes você não passa em, não vou ocupar ele com isso mais uma coisa. Na verdade, que Deus quer que a gente seja dependente realmente dele. E se ele colocou alguém na sua vida, é porque ele quer que você realmente conte com essa pessoa também. Se Deus colocou eu na sua vida, eu sinto muito. Eu sei que é difícil acreditar, mas talvez eu possa ajudar com algo. Mas essa é a realidade. A pergunta que a gente tem que fazer é, será que eu estou disposto a ir para a batalha? Porque se Deus é um Deus justo, é que no momento que eu for batalha, no momento que eu volto da batalha, Ele vai abençoar. Seja de um jeito ou de outro. Se eu sair agora para compartilhar minha fé, Ele vai me abençoar. Não apenas com alguém novo ensinando a Bíblia ou com o batismo, mas com o meu próprio caráter. Me lembrando a mim mesmo do que é estar na batalha. Olha isso, vamos lá para Oséias. Vamos para Oséias, capítulo 13. Vamos lá. Prega, amor, prega. Oséias, capítulo 13. Vamos lá, irmão. Oséias 13, a gente vai ler o versículo 4 ao 6. Diz assim, Oséias capítulo 13, versículo 4 ao 6. Esse aqui é um livro que a gente não abre tanto. Mas tá lá, antes de Joel, de Amós, desses caras tudinho. Um dos primeiros, né? Eu vi que não é um livro tão pequeno, pelo menos. É o livro de Daniel. Mas amém. Diz assim, Oséias 13, versículo 4 diz, mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, orgulhavam. E então, me esqueci. Olha isso. O que está acontecendo aqui? Depois de eu suprir a necessidade do povo de Deus, o que o povo fez? Eu ia falar, quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. E quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam. Então, me esqueci. Depois de eu suprir toda a necessidade do povo de Deus, esqueceram dele. Se você continuar lendo o livro de Juízes,
Otoniel foi o primeiro juiz do povo de Deus, o que é muito incrível. Durante 40 anos o povo de Deus teve paz, durante a vida dele. Agora, quando ele morre, a terra está em paz. O que acontece? O povo volta a adorar outros deuses. E o mesmo ciclo se repete. Mas aqui a gente entende que Deus ele quer nos abençoar. Mas um dos grandes perigos de algo que você pode estar pedindo para Deus, talvez seja a mesma coisa que vai fazer você cair da fé. Às vezes você está pedindo para Deus algo novo, nossa, eu preciso de um novo trabalho, eu preciso de um relacionamento, eu preciso disso. E Deus sabe que no seu coração, se você receber exatamente o que você está pedindo, talvez seja a coisa que vai te levar para longe dele. Aqui não é nem algo gigantesco. Fala que Deus ele alimentou o povo dele, fez com que eles ficassem satisfeitos. E fala que naquele momento eles ficaram orgulhosos. E é verdade. Deus estava mandando maná do céu. Mas o que eles começam a falar? Reclamar, porque eles queriam carne. O povo ficou orgulhoso. Estava recebendo comida de graça, vinda do céu. E ainda assim não era o suficiente. Agora se pergunte, quais são as coisas de Deus que Ele tem te dado, que você tem levado como garantia? Será que é a sua saúde? Será que é realmente o reino de Deus, às vezes? A sua salvação? Até mesmo nossos discipuladores. Durante a sessão de jovens, foi falado muito sobre isso. Sobre o quanto a gente precisa ser grato pelos nossos discipuladores. Aí ele fez a pergunta, qual foi a vez que o discipulador falou, nossa, muito obrigado pelo seu sacrifício. Continuar perseverando. O que você, cara, acho que talvez eu nunca falei isso pro Pedro. Mas isso é verdade, a gente toma as coisas como garantia. É como, ele está lá, vai continuar lá, e deixa. A gente tem que ser grato pelas coisas que Deus nos deu. E se Ele fosse tirar cada uma dessas coisas? Se Ele fosse tirar tudo que você reclama? Reclamou sobre algo, ok. Nossa, a faculdade está difícil, tudo bem, eu tiro de você. Assim não precisa se preocupar com ela. Nossa, meus filhos, eles não me obedecem, tudo bem, tirei de você. Nossa, meu trabalho, meu chefe, tudo bem, fica desempregado. Assim não tem problema nenhum com o chefe. Você é seu chefe agora, desempregado. Imagina se Deus fosse tirar todas essas coisas que a gente reclama. Todas as coisas que a gente leva como garantia. A gente reclama de muito barriga cheia às vezes. Vamos voltar lá para Josué 15. Antes de Juízes. Josué 15, a gente vai ler o versículo 18 e 19. É interessante que essa parte aqui é basicamente a filha de Caleb pede para Otoniel pedir para Caleb. Então é isso, Josué 15, versículo 18 ao 19. Vamos lá, irmão. Quando Agsa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento e perguntou-lhe, Caleb, o que você quer? Quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terras do Negueb, dei também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Olha isso, fala que ela, a Agsa, pressionou Otoniel para pedir a Caleb as fontes de águas. Mas no final, ela mesma pede. Talvez ela não conseguiu convencer Otoniel a pedir para Caleb. Mas ela foi lá e pediu agora. Apesar de ser algo meio aleatório, eu ainda acho que podemos aprender com ele, com a Agsa. Algo bem simples. O que aconteceu? Ela pediu e ela recebeu. Ela só foi ousada o suficiente para pedir algo para Deus. E ela recebeu. Ela chegou para o Otoniel e falou, nossa, eu quero realmente as fontes de água, mesmo que você já me deu isso. As terras do Negueb. Ele falou e deu para ela. O interessante, em Tiago fala, vocês não recebem porque não pedem. E bem assim, cara, muitas vezes eu não peço realmente as coisas para Deus. Eu só reclamo sobre situações, eu fico pensando, matutando na minha cabeça, mas eu não peço para Deus ajuda. Eu não peço para Ele resolver, para me ajudar, para tomar controle dela. Eu só fico com ela na minha mente. Mas o que isso mostrou dela? Mostrou ousadia. Ela não tinha nada a perder. Muitas vezes nós limitamos Deus com o que Ele pode fazer. Mesmo que o coração dele não estava no lugar, mesmo que o coração dela não estava no lugar certo, ainda assim ela foi ousada. Muitas vezes falta isso para mim e para você. Ousadia no nosso relacionamento com Deus. Sermos ousados e pedir a Ele exatamente o que queremos.
Acredito que às vezes damos voltas e não falamos o que realmente queremos. E a Bíblia fala que se os seus motivos, os meus motivos forem puros, as promessas de Deus, os meus pedidos, Ele é fiel e justo para cumprir. Amém. Então, qual que é o medo muitas vezes? É que no fundo, nós podemos saber que ou nossa motivação não é pura, ou você já não confia que Deus iria te dar o que você pediu no começo. Muitas vezes isso acontece, a gente não pede e fala, Deus não vai dar isso. Eu já pedi já isso. Ele não vai me dar. Então, você não pede porque você sabe que no seu coração sua motivação não é pura. Então, Ele não vai dar. Agora, das duas coisas ainda são arrependimento. Se você sabe que sua motivação não é pura, tem que purificar seu coração. Se você não pede porque você acha que Deus não vai dar, tem que ter um pouco mais de fé em Deus. O segundo e último ponto, bem simples, o bom juiz. O bom juiz. Por incrível que pareça, apesar das provações estarem difíceis e parecer mais uma tortura algumas vezes do que um treinamento, Deus ainda assim é um Deus bom. Ele permite todas as coisas para que eu e você vejamos a necessidade dele. Imagina se ele visse eu e você vivendo uma vida que não agrada a Deus, que vai te levar para o inferno e não falasse nada. Não te alertasse, não nos discipulasse. Isso sim seria terrível. Agora, a bondade dele está realmente nos discipular, nos corrigir. É verdade. Vamos lá, vamos prego. Imagina um pai ou uma mãe que não alerta os próprios filhos sobre o perigo que está por vir. Não fala para não tirar a mão do fogo porque é aquilo que vai queimar. Não ensina eles a se comportarem. Não ensina eles, então não, meu pai me ama muito porque ele deixa fazer o que eu quero. Me dá só a minha graça. Mas onde estaria essa criança hoje? Vamos para Salmos 25. Vamos lá, irmão, prega. Salmos capítulo 25, versículo 8. Salmos capítulo 25, versículo 8. Só o versículo 8, só. Diz assim: bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Olha isso que incrível, ele fala que bom e justo é o Senhor, e por ele ser bom e justo, ele mostra o caminho aos pecadores. A prova da bondade de Deus é a instrução dele na justiça para mim e para você. A prova que Deus é bom é que Ele me move e te move para a justiça. É muito interessante na história que a gente acabou de ler sobre Caleb, Otoniel e Axa. Quando Otoniel e Otoniel recebeu Axa como mulher, certo? Agora, qual o significado do nome de Axa? O significado do nome dela é aliança. Então, quando eu e você batalhamos, lutamos contra o pecado, para ter um relacionamento com Deus, Deus nos dará a sua aliança. Mas não apenas isso, em hebreu, o nome Axa também tem um significado de beleza, ou de bela. Eu acredito que realmente é algo belo no relacionamento com Deus. Mas para poder ter ele é necessário a batalha. Pensa na sua própria conversão. Por mais incrível que foi no dia do seu batismo, não precisou ter uma batalha antes dele. Luta. Demais. Até no dia do batismo, eu estava batalhando. Foi uma batalha, foi uma luta. Para a gente poder ter a aliança de Deus. Para poder ter essa bela aliança. Mas por que isso é importante? Porque muitas vezes Satanás quer fazer com que eu e você acreditemos que a promessa de Deus, o relacionamento com Deus é apenas sobre sofrimento e dor. Eu não quero que você olhe para os céus ou para a sua grande recompensa. Eu quero que você veja apenas, você está se negando, está difícil, isso está acontecendo. Que você foque apenas nas coisas ruins. E esqueça de quão incríveis as coisas já foram. É verdade. Muito interessante, né? Eu sempre falo sobre o quão privilegiados nós somos. Mas realmente para nos lembrar, olhar para algumas coisas que a gente tem que muitas pessoas mal iriam para ter. É muito fácil olhar para as coisas ruins. É muito fácil olhar para as dificuldades. E realmente Deus é um Deus bom. Olha isso em Mateus capítulo 7. Vamos lá, rapidinho. Mateus capítulo 7, bem rápido.
Sabe, compartilhar algo aqui. Vi lá na conferência, a gente teve o privilégio de ir para o orfanato. De servir lá no orfanato. E foi incrível. Ah, vamos lá. Vamos, Marcinho. Mas olha assim, que legal. Mateus 7, versículo 9, diz assim: qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, tudo façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei dos profetas. Então, a Escritura fala que até mesmo eu e você sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Entretanto, nós somos uma nação pecaminosa, né? Somos um povo pecaminoso. A Bíblia fala que nosso coração está inclinado à maldade sempre, desde a nossa criancice. E uma das coisas que moveu muito meu coração lá foi um dos bebês que eu pude segurar. Essa bebê, ela era cega do olho direito ou esquerdo. E aquela cegueira veio porque a mãe dela feriu ela. E sabe, eu fiquei pensando realmente, né? Nossa, por mais que tenha muita maldade no mundo, Deus ainda é um Deus bom. Sabe, olhar para aquela situação, para ver aquela criança e pensar como vai ser o resto da vida dela. Sabendo que a própria mãe dela fez isso com ela. E isso é terrível de pensar. Cada uma das crianças que estavam lá, cada uma delas, elas podem brincar, ter algo a mais, apenas o dia que um grupo decide ir lá e mostrar um pouco de benevolência. Daí, naquele momento eu comecei a pensar, caramba, como eu ousaria a pensar em me negar para dar um pouquinho para essas pessoas aqui. Elas não merecem eu me negando. Já passaram pelo suficiente. O que eu estou fazendo ali? Mas o mesmo para Deus. Se Deus me deu tanto para mim e para você, sério que eu tenho que me negar para estar no culto? Tenho que me negar para compartilhar a fé? Para estar no estudo bíblico? Para pedir conselho? Para pedir perdão? Negar para orar mais de 2 minutinhos? Será que Deus não merece um pouco mais do que eu já tenho dado para Ele? Será que Deus não merece mais do meu coração, mais do meu relacionamento com Ele? Ou será que o mínimo é o suficiente? De verdade, isso me ajuda a entender que Deus que está nos céus, Ele tem um presente muito maior para mim e para você, que é a salvação. Sim. Agora, se pergunte realmente, como você tem tratado o seu relacionamento com Deus? Você tem tratado realmente como bom Jesus? O que você tem esperado para dar mais a Deus? O que você tem esperado para aceitar os desafios do Filho? Para se dar. O que precisa acontecer para te convencer que você precisa ser urgente hoje? Vamos lá, não prega. Às vezes eu fico pensando, cara, será que os pecados que eu ainda não me arrependi? Se Deus fosse ser mais radical? Eu tive a oportunidade lá no Quênia de jogar com alguns jogadores de basquete profissionais. Um dos meninos que jogam nos Estados Unidos, né, pela D-League, e um dos meninos que jogam pelo time nacional do Quênia. Eles jogaram junto com o Robert. Então foi muito legal, a gente pôde jogar um pouco juntos. Né? E lá a gente estava falando depois, né, falou, nossa, ele tem que ser muito grato, né? Não por saber jogar basquete, mas por ser saudável o suficiente para praticar esse esporte. E aí eu fiquei pensando, realmente, nenhuma pessoa que, não tem como. Eles têm a perna amputada, né? Então, cegos, tem tantas outras coisas que podem impedir. Mas Deus foi gracioso o suficiente comigo para poder ter esse lazer agora. E realmente, né? Quando eu não vejo essas coisas como algo garantido, acordar de manhã, poder eu mesmo levantar, escovar o dente, fazer as coisas, fazer o próprio café da manhã. Quantas pessoas precisam de assistência para cada passo do dia? Sim. É verdade. Realmente a gente tem que ser mais grato pelo que Deus já deu. Deveria nos mover para fazer mais, mas e se Deus fosse tirar cada uma dessas coisas? Se Deus fosse tirar para você ver a necessidade de dar mais.
E se Deus fosse olhar para mim e para você, nossa, o Yuri não é grato pela salvação dele. Porque ele não tenta ajudar outras pessoas a serem salvas. Então deixa eu tirar a salvação dele. O Yuri não é grato realmente pelo reino. Vou tirar o reino dele. E se Deus fosse tirar cada uma dessas coisas? Deus é um Deus bom, mas é um Deus justo também. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9 em diante, fala que Deus não pode ser zombado. Eu acredito que muitas vezes a gente zomba de Deus. Porque Deus é amor, Ele é muito gracioso, muito misericordioso. Sabe? E eu acho que muitas vezes a gente tira vantagem disso. Como seres humanos. Estou falando com vocês, estou falando da gente. Eu também tiro vantagem disso. Quando eu escolho não compartilhar minha fé, quando eu escolho ter um tempo com Deus bem meia boca, quando eu escolho compartilhar meus pecados, mas já dando a desculpa por aquele pecado. Você compartilha, mas já com a desculpa daquele pecado. Por que você quer ele? Nossa, eu julguei aquele irmão ou aquela irmã, mas por que aquele irmão ou aquela irmã fez isso? Fala aí. Não é? Não é verdade? É. Não, eu não quero compartilhar fé porque eu estou muito cansado. Eu não compartilho fé porque meu dia, minha semana foi assim. Eu não consegui participar do estudo, você não sabe como estava em casa. A gente consegue ter desculpa para qualquer coisa. Mas realmente Deus não pode ser zombado. Uma das coisas que o Dede, o líder da igreja de Kenya, ele falou, tem muitas canções sobre o céu, mas se tivessem canções sobre o inferno, será que as pessoas seriam mais urgentes? Ou será que as pessoas cantariam essas canções? Seria terrível. Eu não vou ser o primeiro a escrever um. Certeza. Mas isso é verdade, parece que a gente esquece que essa é uma possibilidade também para mim e para você. Enquanto Deus não voltar, não te levar para a glória, é uma possibilidade de você perder a salvação. Hoje mesmo, aqui e agora. Vamos lá para Miqueias, último escritura. Vamos lá, irmão. Prega. Vou fechar aqui. Aqui em Miqueias, a gente vai ler o capítulo 6. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Vamos lá, amor. Versículo 8 diz assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Ele fala aqui que Deus já mostrou para mim e para você o que é bom e é justo. E ele fala o que o Senhor exige também. Ele fala, pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Sabe, uma das coisas que me chama muita atenção aqui é ande humildemente com o seu Deus. Andar humildemente com o seu Deus é reconhecendo quem você está andando. Quem está do seu lado. Eu lembro na CPOR, curso preparatório de oficiais de reserva, elas vinham com um tenente já. A gente era só cadetes, né? Treinando. E aí viu o tenente, e às vezes está almoçando. Quando você está almoçando, ele não está na sua mesa. Você está almoçando, conversando com os amigos. Mas quando você nem sente, todo mundo fica quietinho. Comigo. Levantava, informação. Levantava e andava. Porque o tenente estava lá do lado. Você não fazia piada, não conversava. Por quê? Porque o tenente está lá. Agora é o mesmo pra gente. Se a gente lembra que Deus está do seu lado, como que você anda? O que que você fala? O que que você pensa? O que que você faz? Seu trabalho? Fofoca? Olha lá, todo mundo sabe que é isso que acontece no trabalho, bem? Fofoca, tá falando dos outros, conversas impuras, porque meus amigos estão falando de coisas impuras. E aí, não, eu não falei nada, mas estava lá dando risada com eles. Mas eu não falei nada, eu não comentei nada. Mas estava lá, dando aquela risada como se fosse uma risada sem graça, né? Mas você mesmo não sai, eu não discipulo eles. Fala mesmo. Não é verdade? Então, realmente, se Deus está com você, será que você está andando humildemente com Deus? Ou será que quando você entra no seu trabalho, deixa Deus lá de fora, você entra também? Aí você pega ele de volta no final do seu dia. Mas tô falando isso porque, bom, eu já fiz isso muito.
trabalhando no ministério. Uma coisa que eu achava que era impossível. É muito possível. Você deixar Deus fora do ministério. É muito fácil. Você faz coisas. E é muito fácil se enganar que você está fazendo coisas para Deus, para o reino. Não é? Mas sem fazer sem Ele. Fazendo todas as coisas com a minha força, do jeito que eu acho melhor. Da minha maneira. Sem pedir conselho, sem pedir ajuda, sem nem mesmo orar para Deus para me guiar. Eu vou só fazer. E esqueci de adicionar Deus na fórmula inteira. O quanto você referencia a palavra de Deus? O que você respeita? O quanto você respeita a verdade? Nós conhecemos o céu como um lugar de adoração, de cantos, de louvores, mas ainda assim. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 8, versículo 1, fala que os selos do livro da vida serão abertos. E a Bíblia fala que quando eles forem abertos durante 30 minutos, teve silêncio dos céus. Agora, eu acredito que esses 30 minutos é algo, né, não é algo real, não é um tempo real, mas é algo figurativo para a gente entender. Mas imagine isso. Mesmo que os selos do livro da Bíblia foram abertos, havia silêncio do céu inteiro. Sem nenhum barulho. Reverência total ao livro. Naquele mesmo livro da Bíblia que a Bíblia fala que os selos seriam abertos, está o nome de cada um dos santos. Ou seja, basicamente reverência sobre a vida que você levou aqui na Terra. É todo mundo realmente, como se fosse todo mundo maravilhado pelo jeito que o Tomás chegou a vida dele. Do jeito que o Fernando chegou a vida dele. Agora fala, nossa, a Carol, ela foi no reino de Deus. E todo mundo imagina realmente um minuto de silêncio pela vida que a Carol levou. Agora eu quero realmente, no momento, poder estar lá para presenciar isso. Sim. Para realmente ver o meu nome sendo escrito. Sim. Agora eles fizeram tudo isso por quê? Porque aquela era a verdade. Agora, a verdade é que o meu nome não vai estar no livro da vida porque eu me sinto bem com Deus. Não vai estar lá porque eu sinto que eu tenho um relacionamento com Ele. Vai estar lá porque eu estou bem com Deus. Porque eu tenho um relacionamento com Ele. E se eu não tiver, e não estiver bem com Deus, então meu nome não vai estar. O desafio dessa pregação é muito simples. Confie na justiça e bondade de Deus. Veja cada desafio, cada obstáculo que Deus colocou na sua vida com a bondade e a justiça de Deus. E se lembre por que você está fazendo cada uma dessas coisas. E para Deus, glória. Amém. Amém.